Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Que todos estejam bem aí. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que todos possam receber os fluidos positivos de que tanto necessitamos. E aqui estamos de volta para gravar o capítulo 29. Agora sim, é o penúltimo capítulo, né? São 30 capítulos do livro Pensamento e Vida, do nosso querido orientador do Chico, né, o Emmanuel, que por longas décadas escreveu importantes livros sobre a doutrina espírita, os quais sempre eu tenho aqui recomendado de ler, né? Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os romances, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, que é uma aula contínua de evangelho e de fatos históricos muito importantes, né? Enfim, a série toda de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, e aí vai, são livros fantásticos. E fora os livros doutrinários assim que ele escreveu, que passam de, sei lá, 300 livros aí. Não, o Chico escreveu mais, né? Escreveu mais de 500 livros já publicados, né? Em vida estava em 400 e tantos, né? Mas eu me referi à Lavra do Emmanuel, né? E esse livro, Pensamento e Vida, é um dos mais importantes e relevantes em termos de conhecimento, né? Falando sobre a importância do pensamento na nossa vida diária, tá certo? Lembrando a todos que a gente tem um canal aí que vocês conhecem, chama Reflexões Espiritualistas. Convido a todos a deixarem o seu like, se inscreverem. Se possível, eu peço para compartilhar com os amigos, para que mais pessoas tenham acesso ao canal. Nós temos já mais de 100 vídeos gravados aí, né? Então vale a pena acessar os vídeos do canal para conhecer um pouco o que está acontecendo no canal e vocês aproveitarem esse conteúdo aí, que não é meu, né? É da doutrina espírita e dos amigos espirituais, tá certo? Bom, dito tudo isso, vamos então ao nosso título de hoje. Não se impressionem, o título chama-se Morte, mas nada mais é do que a explicação do que acontece conosco quando nos transferimos de um plano ao outro, o plano físico para o plano espiritual, tá certo? E o Emmanuel nos explica então sinteticamente. Lógico que as graduações do que vai acontecer vai depender de cada um, variam ao infinito, mas a gente consegue ter uma boa noção aí do que, assim, das coisas principais que podem se suceder conosco, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala. Ele tem uma introdução aqui, que é a que, digamos, dá o contexto teórico do que acontece. Vamos lá. Então ele fala assim, ó: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo interno. Então eu vou dando umas paradinhas aqui para a gente entender. Ele está relembrando coisas que nós já vimos. A mente é o espelho da vida. Sendo assim, nós vamos entender sem muita dificuldade que quando desencarnarmos, as imagens que nós vamos ter são aquelas que nós guardamos, né? Que nós, ele fala, esculpidas no nosso desejo, à custa da nossa reflexão de forma reiterada, de forma constante, né? Então, primeira informação, quando a gente desencarnar, nós vamos ter aquilo que nós fizemos e somos na nossa mente, né? Guardando o pensamento, que é um plasma fluídico,
a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, olha bem, a maioria, não está falando que são todos, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de se retirar do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Então vamos lá. O que ele está falando aqui agora? Está dizendo o seguinte, olha, lembrem, o pensamento é um plasma fluídico. Então ele tem a capacidade de gerar imagens, movimentos. Como acontece, por exemplo, quando nós estamos sonhando. Quando nós estamos sonhando, a gente está vivenciando aquelas situações do sonho, andando, correndo, fazendo alguma coisa, né, trabalhando, estudando. São imagens vivas e tem movimento. A mesma coisa nos acontecerá quando desencarnarmos. A nossa mente vai começar a plasmar essas imagens essas que são nossas, né, em fenômenos parecidos com o sono, que ele chama assim, aprisionada a fenômenos alucinatórios. Na verdade, são imagens que a mente vai criando, né? E ao invés dela se retirar imediatamente, se libertar imediatamente do corpo físico, ela passa algum tempo, certo? Sofrendo essas rememorações, essas memórias, né? Em forma de imagens e fenômenos, como se fosse um sonho ou um pesadelo, né? Até que amigos espirituais diligentes, não está escrito aqui, mas é assim que acontece, nos ajudem a nos retirarmos de forma mais tranquila do corpo físico. Obviamente, se nós estamos falando que uma coisa varia ao infinito, desde de um criminoso comum a um santo que executou sua vida, o santo certamente vai passar por esses breves momentos em minutos, e o outro talvez demorará um pouco mais. Então varia ao infinito essas sensações, tá certo? Ele explica aqui, ó. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito. Lembra? Nós já estudamos o assunto do hábito. Porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então a gente como que aprende? Recapitulando, treinando, exercitando as coisas, né? As classes são vastos, as classes de aula, né? São vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que os compõem. Ele vai dar exemplo aqui agora, vocês vão ver. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Então, quando nós escolhemos uma profissão, a gente vai lá num curso, né, de graduação, de pós-graduação ou de formação técnica, não importa, aprender, e seremos submetidos a constantes matérias e disciplinas que vão permitir que aquele conhecimento seja introjetado em nós. Conhecimento esse que virá dos livros e da experiência daqueles professores que estão ali nos ajudando, né? Então, dá outros exemplos. Por exemplo, o futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos da guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. Então, vai estudar a estratégia da guerra. E o médico por vindouro, aquele que vai ser um futuro médico, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Então, o médico
A gente vê hoje em dia, estuda 5, 6, com as experiências que ele tem que fazer depois que termina o curso. Normalmente demora 7 anos para o médico se formar, né? Então ele faz lá aquelas, me fugiu o nome agora, aquelas presenças em pronto-socorros, né? Ajudando ainda na forma de um auxiliar médico, né? E assim ele vai ganhando experiência própria, né? Então isso acontece com todas as profissões. Então é o que ele diz aqui: em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo do estudo, fixando-lhes a personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental. De volta à reflexão mental aqui, reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Então, claro, pegando o exemplo do médico de novo, né? Ele não chega lá no paciente na primeira vez, um paciente que ele nunca viu, e faz uma cirurgia sem nunca ter treinado num cadáver ou numa sala de aula, técnicas de cirurgia, como fazer, etc, etc, etc. Bom, eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas imagino que seja assim. Alguém tem que experimentar longo processo de aprendizado para que aqueles conhecimentos façam parte daquele seu mundo mental. E você começa a fazer isso através de reflexos condicionados quase que de forma automática, né? Lógico que você vai usar o seu raciocínio para entender o que deve ser feito, mas o aprendizado você já absorveu. É isso que ele está dizendo aqui. Então, um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo do conhecimento, para efeito de serviços nas linhas da coletividade. Então, quando o aluno chega a ter o diploma, ele já foi experimentado diversas, centenas de vezes nas matérias, nas disciplinas que ele estudou, para que ele possa receber aquele pergaminho, aquele diploma, né? Se é de engenharia, se é de advocacia, né? Direito, né? Se é de medicina, não importa, ele vai ter que ser experimentado longamente para garantir que aqueles conhecimentos fiquem assimilados. Então ele contou tudo isso para dizer o quê? Segundo esse mesmo princípio que acontece na nossa vida, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. Então, na morte é como se fosse um acerto de contas com a nossa consciência. Nós vamos nos lembrar das coisas boas ou não tão boas que fizemos ao longo da nossa existência. Vocês já ouviram aqueles relatos de experiência de pessoas que passaram por um curto período de morte, né, chamado de pré-morte, e voltam à vida, e que elas dizem que rememoraram desde a infância rapidamente quase tudo que passaram? Acontece isso. Só que nós vamos lembrar das coisas boas e das coisas infelizes que nós fizemos, tá certo? Então o julgamento vai ser da nossa própria consciência, não vai ter nenhum juiz lá esperando a gente para apontar o dedo, muito ao contrário. Os amigos espirituais que nos recebem são bondosos e procuram evitar falar nos erros que nós cometemos, e só lá na frente mesmo, quando a gente já tiver assimilado a vida espiritual de uma forma mais concreta, é que eles vão deixando que a nossa consciência fale e vão nos ajudando então a estabelecer planos de recuperação daqueles erros cometidos. E normalmente termina numa nova reencarnação, ou numa nova encarnação que será planejada após esse período adaptativo aí lá no mundo espiritual, né?
Então ele continua dizendo assim: é desse modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então, em alguns momentos, que podem variar de horas a dias, nós vamos viver com aquele conteúdo mental que foi a nossa vida, bom ou mal. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, né? Correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, entre aspas, que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extingua o inferno de purgação merecida criado por nós mesmos, na intimidade da nossa consciência. Então, não existe céu ou inferno. O que existe é o céu e o inferno que nós criamos dentro de nós mesmos. Então, se a gente fez muitas coisas erradas, prejudicamos muita gente, criamos muitas situações de maldade, de violência, a nossa consciência vai nos cobrar e é como se fosse um inferno nos queimando por dentro, à custa do nosso arrependimento, do nosso remorso, do nosso desejo de que aquilo não tivesse acontecido, né? Então é assim, se ainda a criatura é por demais empedernida no mal, ou seja, permanece empedernida no mal, certamente ela será arrastada para regiões mais difíceis, que não é o inferno, mas que são de criaturas que pensam igual a ele, simplesmente isso. Nós vamos para onde nós nos afinamos melhor. Então não existirá um céu e inferno propriamente dito. Existirão regiões onde tem criaturas que pensam como nós. E pela lei da sintonia, nós seremos então naturalmente atraídos, como se fosse uma força gravitacional, para esses pensamentos similares aos nossos. Por isso que é importante praticar o bem e pensar no bem, porque nós estaremos nos preparando melhor para essa passagem do plano terrestre para o plano espiritual. Tá certo, gente? Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, ou seja, tudo que na base não tem a lei do amor e a lei do progresso, gera o enquistamento mental, ou seja, um quisto mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum. Então, a circulação do bem comum é como se fosse uma moeda do amor, né? Se nós não temos essa moeda do amor, nós vamos ficar aprisionados naqueles reflexos mentais menos felizes, né? Consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. A realidade fundamental que ele fala aqui é a realidade do amor. Então, quanto mais distantes a gente tiver dessa realidade, a realidade do amor, nós seremos transitoriamente parecidos como loucos, porque ficaremos sempre com aquela situação mental difícil, causada pela nossa própria consciência, até que a gente consiga encontrar o reajuste necessário com a ajuda dos amigos espirituais que nos amam. Uma coisa importante dizer aqui, gente, nesse capítulo, é que no além-túmulo existem dezenas de criaturas que nos amam, independente se nós fomos bons ou maus. É como uma mãe ama um filho. Se esse filho cometeu uma coisa errada, para ela continua sendo o filho querido dela. Então, os amigos espirituais são bondosos. Então, não tenhamos esse capítulo aqui como um capítulo de medo, né? Não tenhamos medo. Tenhamos, sim, consciência das coisas e pedir a Deus, lembrar sempre, nesse momento da passagem, da morte, ou seja, da mudança de plano, lembrar de fazer uma prece, pedir a Deus. Para quê? Para que esses amigos espirituais que nos amam, que não estão olhando os nossos erros, venham e possam
nos ajudar a nos reajustarmos à nossa nova realidade. Tá certo, gente? Então ele termina aqui dizendo o seguinte: é por esta razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Olha bem, eu frisei aí. Significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Porque na vida material nós usamos uma espécie de máscara e, a gente se adapta às condições sociais e não reflete realmente aquilo que nós somos interiormente, né? O Emmanuel tem uma frase que ele uma vez falou para o Chico, ele fala assim, que culpados são todos aqueles que são descobertos, porque erramos, todos nós erramos, né? Então é curioso essa frase do Emmanuel aí. Então, significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir, olha bem, a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Então aqui, parênteses, né? Ou seja, o tempo vai depender da nossa capacidade de sair dessa repetição de fenômenos menos felizes, que viram fenômenos alucinatórios, decorrentes da nossa ideia fixa, né? no campo da sombra. Entretanto, ele continua dizendo, se a pessoa fez algo de bom, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Gente, planos espirituais elevados têm infinitos. Então, se nós nos esforçarmos um pouquinho aqui nessa existência, lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos erros, contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós vamos conseguir nos melhorar, nem que seja um pouco. O importante é que a gente saia dessa vida melhor do que ela entrou, não pior, tá certo? E aí, melhorando esse nosso clima interior, já com alguns reflexos ajustados ao campo do bem, nós teremos condição de ir avançando em planos espirituais superiores. A vida é assim, gente. Após a morte, nós nos defrontaremos simplesmente com nós mesmos. Não haverá juiz, não haverá céu, não haverá inferno. Seremos nós mesmos que iremos estar nesta ou naquela condição na medida daquilo que nós fizermos aos outros. Por isso que, para ir encerrando, nós nos lembramos de novo do Cristo, quando ele nos disse: vos deixo um mandamento, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Porque antes era amar a Deus, lá, lembra na lei mosaica. Agora ele diz: amarás a Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa que ele nos disse, né? A cada um será dado conforme suas obras. Não se colhe uva nos espinheiros. Então, você vê que os ensinamentos do Cristo não são ensinamentos de cunho religioso, são sobre a vida como ela é. Ele nos deixou um roteiro. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nos ajustarmos com aqueles que nós prejudicamos enquanto ainda estamos a caminho, porque mais tarde será difícil. Você veja que todos esses ensinamentos estão na direção de tornar a nossa vida futura melhor.
Por isso que ele diz que meu reino ainda não é desse mundo, mas será. Será um dia, quando todos os seres humanos se melhorarem. Tá certo? Fica essa mensagem de esperança, né? Vamos dizer assim, de bons pensamentos no futuro, lembrando da prece, sempre lembrando da prece, porque nós não sabemos de que dia, em que hora seremos chamados de volta ao mundo espiritual. Então é importante esse preparo mental para que a gente possa ir se ajustando pouco a pouco ao campo do bem, realizando coisas boas, seja onde for, dentro de casa, no trabalho, com os amigos, na obra social, não importa, né? Tentando fazer o melhor que a gente possa, dar o melhor de nós e seguindo esse roteiro luminoso que Jesus nos deixou, tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Nos vemos na semana que vem, quando teremos o 30º capítulo e último do livro Pensamento e Vida de Emmanuel.